pessoal, nós faremos agora a correção do segundo simulado do nosso curso, simulado esse referente ao texto A Pedagogização do Conhecimento, Estudos sobre Recontextualização, simulado classificado com nível de dificuldade fácil. Ressalto mais uma vez a importância de nós realizarmos esses simulados, para justamente manter o nosso foco no conteúdo específico dessa seleção. E o interessante é que vocês mesmos, ao realizarem simulados, em alguns momentos trazem alguns questionamentos resultantes de pequenos equívocos de interpretações realizados durante a leitura e outros questionamentos que nos trazem pontos de vista que também são aceitáveis, Justamente por isso que a gente deixa aberta a possibilidade de alterar algumas questões, E isso não há problema algum para nós, desde que seja muito bem explicado e, é claro, a gente também aprenda na correção a ser feita da própria estrutura da questão. Então, até mesmo em um momento de correção da estrutura da correção, para torná-la uma questão válida, e não uma questão inválida que vai ser anulada, então, até mesmo nessa reestruturação da questão, a gente vai aprendendo. Por quê? Porque a proposta de reestruturar uma questão que tenha algum equívoco, antes de propor a reestruturação dessa questão, é identificado algum equívoco. E nesse ato de identificar algum equívoco é que nós chegamos à conclusão de que, de fato, vocês estão realizando a leitura dos artigos, estão atentos aos mínimos detalhes. E é justamente essa atenção a esses detalhes que faz com que haja esses questionamentos que são válidos, e, consequentemente, isso resulta em alteração da estrutura da questão, para torná-la uma questão válida, tá ok? Pois bem, então, nós vamos iniciar agora a correção do nosso questionário. Basil Bernstein, ao comentar sobre o título do seu artigo A Pedagogização do Conhecimento, Estudos sobre Recontextualização, sinaliza que é bem provável que na década de 50 o título desse trabalho fosse Conhecimento e Socialização, o caso da educação, com acentuadas implicações estruturais e funcionais. Nos anos 70, um título mais adequado fosse Conhecimento e Reprodução Cultural, com a ressonância altusseriana. Porém, na década de 80, talvez tivéssemos algo como a construção pedagógica do sujeito, uma tecnologia. Escolha nitidamente Foucaultiana. Hoje, na década de 90, uma escolha certamente recairia em conhecimentos e subjetividades, uma narrativa pós-moderna. De acordo com o comentário de Bernstein, podemos afirmar que, diante do que nós podemos perceber aqui no enunciado da questão, pessoal, e, claro, depois no comando da questão, que nós temos dois pontos importantes em cada questão. Vocês podem chamar de questão o mesmo item, seguindo aí a teoria de resposta ao item. Em cada item nós temos o enunciado e o comando. Então, é importante a gente compreender bem o enunciado e, claro, o comando da questão, que é justamente aquilo que está sendo pedido. O que está sendo pedido aqui é de a gente se basear no comentário realizado, e em cima desse comentário a gente chegar a uma interpretação possível. Diante deste comentário, a gente vai perceber que das alternativas disponíveis, será possível a gente marcar duas alternativas, ok? E isso foi também uma observação realizada por um de nossos cursistas. Nós argumentamos que seria possível, de fato, e a gente chegou a uma conclusão de que, justamente na correção da estruturação dessa questão, a gente poderia
aprender algo sobre o que Bernstein está nos dizendo, né? Então é interessante que até mesmo uma questão formulada com um equívoco, a correção dessa questão gera conhecimento para nós no que diz respeito ao conteúdo que consta no artigo. Vejamos, Bernstein está falando que dependendo da época, né, dependendo dos paradigmas da época, a gente vai ter um título, a possibilidade de um título diferente. Por quê? Porque esse título vai refletir um paradigma científico predominante da época. Isso é algo natural. Então, nós podemos ver aqui sob duas perspectivas diferentes, né? Mas não dicotômicas. Uma perspectiva diacrônica e outra perspectiva sincrônica. Na perspectiva diacrônica, essa perspectiva que se baseia, né, em passagens de períodos diferentes, né? Ou seja, a perspectiva diacrônica ela se relaciona mais à progressão histórica, né? Então, em uma perspectiva diacrônica, a gente tem a superação de um paradigma científico por outro paradigma científico. Então, como nós temos aqui décadas diferentes, né? Década de 50, década de 70, 80 e a década de 90, a gente tem uma progressão temporal, ok? Então, nessa progressão temporal, o que a gente percebe? A gente percebe que nós estamos diante de paradigmas científicos diferentes, ok? E esses paradigmas científicos, eles se refletem no título do artigo escrito por Bernstein, ok? Então, à luz dessa análise diacrônica, o que a gente percebe é a superação de um paradigma por outro. Agora, também é possível a gente interpretar isso, né, esse trecho, do ponto de vista sincrônico. Do ponto de vista sincrônico, a gente se baseia em um ponto fixo na história. Por exemplo, se eu considero a década de 80, né, eu vou dizer que o título escrito na década de 80, ele vai ser influenciado, né, pelo paradigma dessa época. Então, é explicar o título de uma época, né, utilizando-se dos paradigmas dessa época. Então, eu não estou aqui fazendo análise histórica. Eu me situei em uma determinada época e mostrei que os paradigmas dessa época, os padrões dessa época, né, acabam influenciando na escrita do título, ok? Então, eu fiz aqui uma abordagem sincrônica, uma abordagem pontual. Se eu considerar isso uma abordagem diacrônica, uma abordagem histórica, né, eu vou dizer que o título do meu artigo reflete, né, a superação de paradigmas anteriores, ok? Então, eu tenho duas possibilidades aqui. Inclusive, uma das críticas realizadas por aqueles que seguem o materialismo histórico, críticas direcionadas aos estruturalistas, né, é que os estruturalistas costumam examinar os fenômenos tomando por base a relação desses fenômenos com outros fenômenos dentro de um sistema, né, dentro de uma estrutura. Então, o fenômeno é explicado a partir da sua relação com outros fenômenos. E isso deixando de lado o aspecto histórico, né? A gente pode citar, por exemplo, Ferdinand de Saussure, né, no âmbito da linguística, que se debruçou no estudo da língua, a língua como objeto de estudos, né, mas para ele pouco importava o aspecto histórico da língua, como a língua chegou até ali. Para compreender a língua, é necessário apenas compreender a língua sincronicamente, né, em um ponto específico, e estudar os elementos dessa língua, tomando por base a relação desses elementos com outros elementos dentro do sistema linguístico, ok? Então, é comum haver essa crítica aos estruturalistas porque eles costumam deixar o aspecto histórico de lado.
Pois bem, então partindo desse pressuposto que duas possibilidades são aceitáveis aqui, né, essa abordagem diacrônica e sincrônica, vamos às alternativas. Não é possível definir um trabalho científico utilizando-se de referenciais teóricos ultrapassados, né? Então, isso não é o que nós podemos perceber aí no trecho que foi retirado do artigo. Então, não diz respeito a essa indefinição, né, tomando por base referenciais teóricos ultrapassados. Não é isso que a gente verifica no trecho. Por ser universal, o título de um artigo científico deve reproduzir as mudanças históricas da ciência. Também não traz essa perspectiva de universalidade de um título de um artigo científico. Opção C. Os paradigmas de um determinado momento são levados em consideração na elaboração de conceitos e definições. Essa opção está correta, né? Os paradigmas de um determinado momento. Então vejam que aqui a perspectiva é sincrônica, né? De um momento. São levados em consideração na elaboração de conceitos e definições. Então essa opção está correta. Opção D. É impossível traduzir um título de uma época a outra, pois o contexto epistemológico é diferente. Também não é isso que nós encontramos no texto, não traz essa impossibilidade de tradução. Opção E. De uma década a outra, paradigmas científicos são refutados, necessitando assim de novas abordagens epistemológicas. Então aqui a gente tem um ponto de vista diacrônico, né, de uma década a outra, e de fato no trecho nós temos a passagem de décadas, né, de uma década a outra, e a utilização de títulos diferentes representam a superação de paradigmas anteriores. Agora, é importante lembrar que essa superação, né, ou refutação, ela não exclui de todo, né, os paradigmas anteriores, até porque há aspectos dos paradigmas anteriores que continuam. A gente não tem uma exclusão total, senão a gente estaria defendendo o surgimento de uma ciência do nada, né, como se surgisse do nada, como se não houvesse a utilização de conceitos, métodos, enfim, de campos científicos anteriores. Então isso não é o que é defendido aqui. Então o simples fato de você refutar algo não quer dizer que você esteja derrubando de todo, né, esse paradigma científico. Então, de uma década a outra, paradigmas científicos são refutados, necessitando assim de novas abordagens epistemológicas. A gente pode chegar a essa conclusão no trecho que foi lido, né? Essa opção E seria uma possibilidade, ok? Então ela seria possível de ser marcada. A gente vai deixar aqui a possibilidade de serem marcados esses dois itens, ok? O item C e o item E. No simulado online, a gente vai retirar um desses itens. Em casos de recurso, se você fosse pleitear um recurso no exame, talvez o recurso não fosse acatado, porque esse item ele exige uma interpretação um pouquinho, digamos, mais subjetiva, né, para ser considerada como item possível, né, de ser marcado, tá ok? É possível de ser marcado? Sim, é possível de marcar o item E. No entanto, o equívoco cometido no item E não é um equívoco tão objetivo assim, não é algo tão gritante, né, que possa ser considerado em, por exemplo, um exame nacional ou mesmo em um concurso público, né? Então, geralmente, a banca ela não costuma anular esse tipo de questão. Primeiro, porque anular questões de concurso ou de seleção não pega bem para a banca, né? Isso reflete um descuido na elaboração das questões. Lembrando que no ano passado nós tivemos 4 questões anuladas, né? E de fato isso não pegou bem para a banca, né? Então, assim, geralmente a banca anula questões que são bem objetivas, né? Onde os equívocos estão bem objetivos, bem claros, ok?
Esse item seria possível, a gente está considerando aqui, mas de uma interpretação, digamos, detalhada, ok? Resolvemos aqui trazer essa dupla possibilidade até para mostrar para vocês essa questão da superação que pode ser explicada de forma diacrônica e sincrônica por meio desse trecho que nós retiramos do texto, ok? Pois bem, então, segunda questão, Bernstein, ao tratar do conceito de competência, cita diferentes abordagens. Assinala a opção que indica a correspondência correta da área científica que trabalha com o conceito de competência com o seu principal representante. Aqui nós temos uma questão bastante objetiva, né? Simplesmente relacionar o seu principal representante à abordagem, né? Então não há muita possibilidade de haver interpretações diferentes, né? É simplesmente ver o que está de fato no texto. Então vamos lá, na opção A sociolinguística utiliza o conceito de competência comunicativa. Delheims é um dos principais pesquisadores que trabalha nessa perspectiva. Está correta essa opção, né? De fato ele é um dos grandes pesquisadores que representam a perspectiva sociolinguística. Quem estuda sociolinguística geralmente estuda esse campo científico partindo de William Labov, né? A sociolinguística variacionista. É da sociolinguística que a gente tem os principais trabalhos no campo da variação linguística, né? Então, é um campo bastante interessante. Na opção B, Jean Piaget desenvolveu o conceito de competência cultural, destacando a sua importância nos estudos da antropologia cultural. Falso, né, pessoal? Piaget nós temos aqui como um pesquisador referente à competência cognitiva no campo da psicolinguística. Em relação à antropologia cultural, nós temos Lévi-Strauss, ok? Então essa opção está falsa. Noam Chomsky utilizou o conceito de competência considerando as realizações práticas dos membros de um grupo. Esta perspectiva está inserida no campo da sociologia. Está falso, pessoal. Aqui nós temos referência a Garfinkel. Chomsky vai se debruçar sobre a competência linguística, ok? A competência linguística em Chomsky é vista no âmbito das ciências naturais, né? Então, talvez seja uma das grandes diferenças do linguista Chomsky para outros linguistas, né? Porque Chomsky ele aproxima a linguística das ciências naturais ao abordar essa questão da competência linguística como algo inato, né? Como algo que já nasce com um indivíduo, ele nasce com um dispositivo que vai justamente auxiliá-lo, né, na produção linguística. A manifestação linguística desse indivíduo, né, que se dá sobretudo aí com a competência linguística que ele tem, né? Todos nós nascemos com essa competência linguística, daí o caráter social da competência linguística, ela é manifestada por meio de um desempenho. Então, o que vai diferenciar os indivíduos, né, é justamente o seu desempenho, né? Só que o desempenho não tem uma importância grande em Chomsky. Ele vai se debruçar sobre a competência linguística porque é justamente aquilo que é social, que é inato, né? Por isso que ele costuma, as pesquisas no âmbito da linguística gerativista de Chomsky, essas pesquisas costumam se debruçar sobre várias línguas, né? Diversas línguas, línguas indígenas, línguas, muitas delas que já estão próximas de desaparecer, para justamente identificar o que há em comum em todas as línguas do mundo. Identificando aquilo que há em comum em todas as línguas do mundo, chega-se à conclusão de que aquilo que há em comum é o reflexo de algo inato, né? Porque justamente se todos os indivíduos têm, porque todos os indivíduos nascem com algo em comum relacionado aí a essa competência linguística, ok? A psicologia, que tem Garfinkel como representante, fez a competência linguística ganhar importância, né? Aqui está falso, né? Na verdade, nós temos a sociologia relacionada a Garfinkel e não a psicologia. O conceito de competência
na perspectiva da psicologia, traz à tona fatores exclusivamente culturais. Também está falso. Nós temos fatores cognitivos e repousam aqui em uma base biológica, né? E não em uma base cultural. Portanto, a opção correta da segunda questão é a opção A. Para Bernstein, a pedagogização do conhecimento, estudos sobre recontextualização, as competências são, opção A, limitadas, criativamente adquiridas em interações formais, como as que ocorrem na escola. Está falso, né, pessoal? Até porque essas interações que Bernstein nos traz são interações informais. Então, vamos lá. Então, a opção A está falsa. Opção B, criativas e práticas, sua aquisição se dá além das esferas das relações de poder. Essa opção está correta, ok? As competências abordadas no texto são criativas e práticas e a sua criação e a sua aquisição se dá além das esferas das relações de poder, ok? E justamente pelo fato de as competências terem essas características aqui da opção B, por exemplo, né, há uma espécie de antagonismo em utilizar essas competências no campo da comunicação. Então, pessoal, o fato de Bernstein nos trazer essas características do que seja competência não quer dizer que ele defenda isso. Okay? Então, ele entende competência por sendo isso, né, por ter essas características, mas ele traz os equívocos de utilizar as competências, nesse conceito de competência, justamente por ter essas características, ok? Como ele diz, apesar de ele não ser alguém vinculado a esse conceito de competência, ele vai demonstrar que essa base que a competência nos traz, né, é um possível antagonismo para a comunicação. Até porque, pessoal, essa característica de estar além das relações de poder, né, já é um antagonismo. Por quê? Porque a comunicação ela não se dá fora dessas relações de poder. As relações de poder estão presentes. Não tem como a gente deixar isso de lado. Então, justamente pelo fato de as competências estarem além dessas esferas das relações de poder, isso não é visto com bons olhos por Bernstein. Ok? Então, ele entende competência como tendo essas características que estão na opção B, e justamente por ter essas características, principalmente aí no que diz respeito a estar além dessas relações de poder, né, é que ele vê esse antagonismo, ok? Na opção C, adquiridas exclusivamente em espaços formais de ensino, representando assim as relações de poder. Está falso. Ele não diz que são adquiridas exclusivamente em espaços formais de ensino, ou seja, apenas em espaços formais. Na verdade, ele traz aqui as interações informais, né? São adquiridas em interações informais. Na opção D, constituídas de procedimentos individuais, como a aquisição da linguagem e a assimilação de culturas. Na verdade, são constituídas de procedimentos sociais, ok? A opção E, são homogêneas e adquiridas em espaços informais. Não, são heterogêneas, são variadas. Então, a opção correta da terceira questão, a opção B de bola. Quarta questão. Bernstein, em A Pedagogização do Conhecimento, estudos sobre recontextualização, examina a lógica social do conceito de competência. A análise da competência, à luz da lógica social, permite-nos afirmar que, opção A, nem todos os sujeitos são intrinsecamente competentes e possuem procedimentos em comum. Está falso, pessoal. Como ele muito bem nos traz, todos os sujeitos são intrinsecamente competentes e todos possuem procedimentos em comum. Opção B. O sujeito é ativo e criativo na construção de um mundo válido de significados e prática. Está correto, né? Ele nos traz que o sujeito é ativo e criativo na construção de um mundo válido de significados e prática. Opção C. Não há diferença entre os sujeitos. O que há são déficits. Também está errada.
uma vez que ele nos traz que há sim diferenças, mas não há déficits. Opção D. Chomsky destaca a falta de criatividade do indivíduo na produção da linguagem. Também está falso, né? É justamente o contrário, ele traz a perspectiva da criatividade do indivíduo. Opção E. É deixada de lado a capacidade do sujeito em se autorregular, caracterizando assim um desenvolvimento positivo. Na verdade, nessa análise da lógica social de competência, ele nos traz que o sujeito é sim capaz de se autorregular e o desenvolvimento que ocorre é o desenvolvimento positivo. Então, a opção correta da quarta questão, opção B de bola. Quinta questão. Em termos gerais, de acordo com as teorias da competência, existe uma democracia inerente de procedimentos, uma criatividade inerente e uma autorregulação virtuosa e inerente. E se não forem inerentes, os procedimentos advêm do exterior e contribuem para a prática social, com um potencial criativo. O trecho em destaque, retirado do artigo intitulado A Pedagogização do Conhecimento, Estudos sobre Recontextualização, de Bernstein, indica que, opção A democracia presente nos procedimentos de análise das competências reflete uma postura positivista. Está falso, né, pessoal? Até porque, sobre o prisma do positivismo, a gente não teria essa diversidade de procedimentos, né? O positivismo nos traz uma perspectiva mais rígida de análise de um determinado objeto de estudos. Então, isso já é descartado. Agora, vejam só. Esse trecho que Bernstein nos traz, isso não reflete o seu ponto de vista, né? Então, quando ele diz que, em termos gerais, de acordo com as teorias da competência, ou seja, de acordo com o que se entende por competência, né? Não o que ele entende, mas o que essas teorias entendem, né? Há um aspecto muito inerente a esse termo competência. Consequentemente, pessoal, ao se fechar para esses elementos exteriores, nós temos aí um perigo, né? Por quê? Porque ao se fechar para esses elementos exteriores, a gente deixa de lado o aspecto crítico, né? A crítica à realidade, a crítica à prática social. Até porque esse conceito de competência, como é abordado por essas teorias, né, é um conceito muito fechado, no sentido de estar fechado para aquilo que vem de fora. Então, quando se fala de criatividade, né, essa criatividade é inerente à competência, ela não seria o resultado daquilo que vem de fora. É como se o processo, né, se desse do conhecimento para a realidade, né? Do conhecimento sendo representado aqui pela competência para a realidade material. A gente pode até relacionar isso com a perspectiva idealista, e é justamente isso que Bernstein nos traz, né? Esse idealismo da competência, né? Idealismo da competência. É justamente se fechar nesse campo do conhecimento, né? Ver todos esses aspectos, criatividade, democracia, né? Dos procedimentos, isso tudo dentro do campo de conhecimento da competência, sem, digamos, se debruçar sobre aqueles problemas que vêm de fora. E quando a gente fala problemas que vêm de fora, aí vem uma infinidade de questões. Dentre elas, por exemplo, né, o próprio modo de produção capitalista, que, direta ou indiretamente, vai influenciar, né, na maneira a qual, né, o conceito de competência é compreendido, né? Então, essas teorias compreendem o conceito de competência dessa forma, isso sendo o resultado, né, do modo de produção capitalista. Agora, como esse modo de produção capitalista é algo que vai além, né, está, digamos, fora
desse campo de competência, do que se compreende por campo de competência, ele acaba não sendo abordado, né? Por isso que muitos pesquisadores na área de educação criticam a utilização do conceito de competência, né? Porque seria um conceito que, direta ou indiretamente, estaria trazendo propostas neoliberais para a educação, né? Algo mais pragmático, né? Mais voltado para o aspecto prático. Então, o conceito de competência ainda não é muito bem visto pelos teóricos, principalmente de linha marxista. Opção B. O conceito de competência tem as mesmas raízes epistemológicas. Está falso. Nós vimos aqui diversas raízes epistemológicas que, por sua vez, trazem diversas concepções de competência, né? Opção C. É possível que estas teorias tivessem em comum uma postura antipositivista. E essa opção está correta, né? Traz aqui uma possibilidade de essas correntes epistemológicas terem essa postura antipositivista. Opção D. Todos os teóricos que abordavam a competência tinham em comum a preocupação pedagógica. Também está falso, né? Até porque Chomsky não tinha preocupação pedagógica, né? Basta a gente citar o caso dele. Opção E. A falta de criatividade esteve presente na abordagem de Chomsky sobre a competência comunicativa. Também está falso, né? Ele traz justamente, ele dá uma importância muito grande a esse aspecto da criatividade. E, por exemplo, ao falar de competência comunicativa, né, abordando o caso da linguagem, nós, por meio do que a gente tem disponível, né, dentro da língua, a estrutura linguística, a gente é capaz de produzir uma infinidade de estruturas linguísticas, né, partindo daquilo que a gente tem guardado, né, o conhecimento que a gente tem da estrutura, né, a gente utiliza para produzir uma infinidade de estruturas linguísticas. É aí que vem justamente essa criatividade. Então, a opção correta da quinta questão, opção C de casa. Sexta questão. No que se refere à influência dos conceitos de competência, é incorreto afirmar. Opção A. Nem todas as disciplinas pedagógicas foram influenciadas pelo mesmo conceito de competência. Isso ficou muito bem claro nesse texto, né? Opção B. Em Piaget, o conceito de competência foi mais importante para a psicologia educacional e para a educação primária. Também está correto. E o interessante é que a própria teoria, né, que Piaget nos traz, a gente vai ter diversas propostas de educação diferenciadas para crianças em cada uma de suas fases. E ao entender como acontece o processo de construção do conhecimento, ele desenvolveu métodos pedagógicos que seriam mais eficientes, né, para aperfeiçoar e substituir os antigos sistemas de ensino já existentes, né? E como exemplo, ele utilizou um de seus filhos. E como cobaia, digamos assim, né, esse filho contribuiu para o desenvolvimento da teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. Nessa teoria, o Piaget vai afirmar que a inteligência humana pode ser estimulada e que qualquer indivíduo, independentemente da sua idade, mesmo considerado inapto, ele pode sim adquirir a capacidade de aprender. Então, todo indivíduo tem essa capacidade de aprender, né? Então, em relação mais específica aí à opção B, né, está correta. Opção C. Chomsky utilizou o conceito de competência na abordagem da psicologia da linguagem. Também está correto, né? Chomsky vai se debruçar aqui nesse campo da psicologia da linguagem, da psicolinguística, né? Ele vai estudar, sobretudo, a construção da linguagem, né? Como isso ocorre, né, no próprio cérebro. São utilizadas diversas ferramentas para se identificar como o indivíduo reage a estímulos linguísticos, né? Interessante aqueles pesquisadores que seguem essa linha da linguística gerativa, mais específica aí da psicolinguística. Não é algo muito fácil, é bastante complexo, né?
mas é bem interessante. Na opção D, para a Sociologia da Educação, verifica-se a utilização do conceito de competência na etnometodologia. Está correta essa opção, né? Então, o conceito de competência também é utilizado na etnometodologia, vai se debruçar aí principalmente no estudo de culturas, né? E se desenvolve primeiramente nos Estados Unidos. A opção E, Labov e Chomsky utilizaram o conceito de competência nos estudos com foco na psicologia social. Está falsa essa opção, né? Labov vai se debruçar nos estudos da linguagem. Não vai ter como foco essa psicologia social. Portanto, a opção correta da sexta questão, a opção E, né? Porque o comando da questão nos pede para marcar a opção falsa. Sétima questão. O discurso pedagógico emerge na forma de projetos, temas, diversidade de experiências, uma base de grupo em que os adquirentes aparentemente têm controle significador sobre a seleção, sequência e ritmo. No que diz respeito aos modelos de desempenho e competência, com foco no discurso, pode-se afirmar que: opção A. No modelo de competência, a ênfase recai na concretização de competências que os adquirentes já têm. Está correta essa opção. Opção B. No modelo de desempenho, considera-se o conhecimento compartilhado entre os indivíduos, deixando de lado o aspecto individual. Está falso, pessoal. Nesse modelo de desempenho é considerado, sim, esse aspecto individual, né? A especialização dos sujeitos. Opção C. As regras de conhecimento e elaboração de textos legítimos são conhecidas por apenas um dos interlocutores, destacando a especialização do modelo de desempenho. Também está falso, né, pessoal? As regras de conhecimento são conhecidas por todos os interlocutores. Opção D. No modelo de competência, os adquirentes têm total controle sobre a seleção, sequência e ritmo. Está falso, né, pessoal? Aqui ele nos traz que aparentemente eles teriam esse controle sobre a seleção, sequência e ritmo. Opção E. No modelo de desempenho, a estratificação elimina as diferenças entre os adquirentes. Está falso também, né? Aqui nós temos estratificação que vai deslocar as diferenças entre os adquirentes. Então, a opção correta da sétima questão é a opção A. Oitava questão. No que diz respeito à dimensão da avaliação na prática pedagógica, considerando-se os modelos de competência e desempenho, é incorreto afirmar. Opção A. No modelo de competência, a ênfase é dada naquilo que está presente no produto do adquirente. Está correto. Opção B. Os critérios do discurso regulador, critérios de conduta, atitudes e relação, provavelmente são mais explícitos que os critérios de avaliação do discurso instrucional. Também está correta. Opção C. Se a ênfase estiver naquilo que está ausente no produto do adquirente, os critérios serão implícitos e gerais. Está falso, né, pessoal? A ênfase está naquilo que está presente no produto do adquirente e não no que está ausente. Então, essa é a opção falsa da oitava questão. Opção D. O adquirente tomará consciência de como reconhecer e realizar um texto legítimo se os critérios forem explícitos e específicos. Também está correto. Os critérios de avaliação do discurso instrucional provavelmente são implícitos e difusos. Também está correta. Nona questão. Bernstein, em seu artigo A Pedagogização do Conhecimento, Estudos sobre Recontextualização, compara modelos de competência com modelo de desempenho na prática docente. Nesta comparação, verifica-se que: opção A. O espaço, o tempo e o discurso originam classificações e enquadramentos explícitos que, embora possam abrir espaços para disputas, constituem e transmitem ordens. Está correto, pessoal. Opção B. O próprio modo do discurso instrucional encerra os adquirentes em uma regulação disciplinadora que confere baixa visibilidade a qualquer desvio. Está falso, pessoal.
O que ocorre aqui é uma alta visibilidade a qualquer desvio. Então, qualquer desvio cometido aqui, né, torna-se bastante visível, explícito nessa regulação disciplinadora. É como se nada escapasse. Opção C. A economia dos modelos de desempenho, determinada por regras explícitas, faz do recurso a modos de controle pessoal uma opção mais atraente, uma vez que esses modos muitas vezes impõem comunicação rápida em base individual. Na verdade, é o contrário, né? A economia dos modelos de desempenho, ela não é muito atraente porque impõe uma comunicação prolongada em base individual. E é justamente por essas regras mais explícitas, né, esse controle pessoal, isso acaba proporcionando o desenvolvimento de estratégias para subverter essas ordens, ok? Consequentemente, as estratégias serão mais específicas para lidar com essa subversão das ordens. Opção D. Os adquirentes desenvolvem estratégias para subverter as ordens no modo de competência, ficando impossibilitados de se subverterem no modo de desempenho. Na verdade, essa subversão ocorre nos modelos de desempenho e não nos modelos de competência. Opção E. As estratégias de subversão às ordens, tanto no modo de competência quanto no modo de desempenho, devem ser mais genéricas. Está falso, né? Essas estratégias no modelo de desempenho devem ser mais específicas. 10ª questão. Ao trazer o texto pedagógico à luz dos modelos de competência e desempenho, Bernstein destaca que, opção A, o texto é o produto de um adquirente, deixando assim de lado os aspectos cognitivo, afetivo e social. Está falso, né, pessoal? Ele nos traz que o desenvolvimento da competência do adquirente, de modo cognitivo, afetivo ou social, né, são os enfoques dos modelos de competência. Opção B. A teoria de leitura utilizada pelo professor marca a recontextualização das ciências sociais e psicológicas, as quais legitimam esse modo pedagógico. Está correta. Há, de fato, aqui uma recontextualização das ciências sociais e psicológicas, né, que vão legitimar esse modo pedagógico. Opção C. O significado dos signos de um adquirente está ao alcance do adquirente e do professor. Está falso, né? Nos traz que o significado dos signos de um adquirente não está ao alcance do adquirente, apenas do professor. Opção D. No desempenho, o texto pedagógico é essencialmente o texto que o adquirente pensou em produzir, mas não produziu. Está falso, pessoal. Na verdade, aqui o texto pedagógico é o que foi produzido de fato, né? Então, aqui diz respeito ao desempenho do adquirente. Então, o desempenho dele é medido por meio de um texto realmente produzido. Opção E. Pode-se dizer que nos modelos de desempenho o futuro é invisível. Está falso, pessoal. Nos modelos de desempenho, o futuro se torna visível, mesmo se o que o construiu foi um passado invisível para o adquirente. Portanto, a opção correta da 10ª questão é a opção B de bola.